A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Ricardo, sou pastor na Igreja Videira em Caldas Novas. Quero te agradecer por ter acessado o nosso canal no YouTube e fique agora com uma palavra que vai edificar muito a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero falar a respeito da fé. Diga para o seu irmão, fé. Fala para o seu irmão, a sua fé é suficiente para obras muito maiores. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós vamos a Deus e vamos com algumas dúvidas. Vamos às vezes nos perguntando: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Quem já orou assim? Não tem vergonha não. Será que o Senhor está me ouvindo? Eu estou aqui orando. Será? Às vezes nós temos alguma dúvida. É algo do tipo assim: eu estou crendo, mas eu estou duvidando. Eu estou crendo, mas... Quantos já passaram por isso? Sim, nós às vezes passamos. E pior, quando alguém te condena e fala assim: é porque você não tem fé que o milagre não aconteceu. É porque você não tem fé que você orou e a coisa não aconteceu. Muito ruim, não é verdade, irmãos? Mas eu quero te falar hoje que a sua fé é suficiente para obras muito maiores. Aleluia. João, capítulo 14, verso 12. Vamos ler esse versículo. João 14, 12. Aleluia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, diga comigo, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Isso é Jesus falando. Jesus falando para os discípulos e para nós que somos os discípulos dele. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Nós podemos fazer obras maiores, amém? Nós podemos. Há algo nas Escrituras Sagradas que nós precisamos entender, irmãos, e é a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. É chave nós entendermos a maneira como devemos nos relacionar com Deus. Se a sua percepção do relacionamento com Deus é errada e você relaciona com o Senhor com base na antiga aliança da lei, você pode não alcançar muitas coisas com Deus, porque para você relacionar com base na antiga aliança e ser bem sucedido, você precisa cumprir todos os preceitos daquela aliança. Nós não temos mais que relacionar com o Senhor com base na antiga aliança, na aliança da lei, porque há 2000 anos atrás o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou e Ele instituiu a nova aliança, a aliança da graça. Você relaciona com Deus com base na aliança da graça, e nós precisamos compreender isso, porque essa compreensão de como nós devemos nos relacionar com o Pai muda tudo na nossa vida. Eu não preciso mais merecer a bênção, pela graça. Eu não preciso mais seguir para merecer. Eu sigo os preceitos porque eu amo. E quando eu falho em seguir esses preceitos, eu não fico condenado, porque não dependo desses preceitos, desses mandamentos, dessas leis, para me relacionar com o Pai. Eu me relaciono pela graça. Então, muitas pessoas não conseguem ter a sua fé ativada porque ficam presas nisso, para um relacionamento com o Pai. E nós não devemos nos esquecer que toda crença produz um comportamento. Se eu creio certo, eu vou ter um comportamento certo. Se eu creio errado, vou ter um comportamento errado. É chave a forma como você crê. Alguns creem que precisam de ter uma fé grande para receber coisas grandes de Deus. Mas sabe que isso não é verdade? Se eu tivesse uma fé igual a fé do pastor, tem que ter uma fé grande. Pastor Reinhardt, aquele lá, que homem de fé. Eu receberia coisas grandes, eu oraria pelos enfermos e eles seriam curados. Se eu tivesse uma fé como a fé do apóstolo Paulo, aí sim eu oraria pelos enfermos e eles seriam curados. Não é verdade. A fé que você tem é suficiente para obras maiores. A fé que você tem, se você crê de maneira correta, você vai ter um comportamento correto. A Bíblia diz: a fé é a única condição para nós recebermos coisas grandes de Deus. Veja, o texto diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Veja, não fala do tamanho da fé. Quantos creem no Senhor? Dizem amém. Diga amém. Não fala de ter uma fé grande,
Pastor, mas nós não precisamos crescer em fé? Sim, nós precisamos. Outro dia eu compartilhei sobre isso. Nós precisamos crescer em tudo, não é? E um dos pontos foi crescer em fé. Nós precisamos sim, mas a fé que você tem hoje, ela já é suficiente para obras muito maiores. Muitas pessoas pensam que precisam ter uma fé extraordinária para fazer algo para Deus. Nossa, minha fé precisa ser muito grande. A Bíblia fala de alguns homens e mulheres que tiveram uma grande fé, uma fé grandiosa. E às vezes nós, olhando as Escrituras, temos vontade de ser como esse. Os irmãos lembram daquele centurião, capítulo 8 de Mateus 8, aquele centurião que chegou em Jesus e falou: Senhor, meu criado está em casa, enfermo, preciso que o Senhor cura ele. E Jesus falou: eu vou curar. E ele disse: não precisa ir, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta o Senhor enviar uma palavra. E aí quando ele falou isso para Jesus, 8:10, quando ele falou isso para Jesus, Jesus disse para ele, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Ficou admirado Jesus, admirado da fé daquele centurião. Em verdade, olha o que Jesus falou: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E ele estava com um monte de discípulo que era de Israel. Ele já tinha estado com João Batista e com um monte de fariseu, com homens da fé. Mas ele disse: em Israel não achei fé como essa. Olha que elogio o Senhor Jesus está dando para esse homem. Está falando: que grande fé, uau, uma fé que deixou Jesus admirado. Aí nós olhamos essas histórias e queremos receber elogios assim, queremos ter uma fé grande. Ou talvez aquela mulher cananeia, capítulo 15 de Mateus. Aquela mulher chegou em Jesus pedindo que Jesus curasse a filhinha dela. E Jesus, naquele primeiro momento, tinha vindo para o povo de Israel. Ele era o pão vivo que desceu do céu, mas naquele primeiro momento ele desceu para o povo de Israel, para o povo judeu. E ele disse para ela que o pão era para os filhos, mas ela, com grande fé, falou para Jesus, verso 15, ela falou para Jesus: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus disse para ela, 15, então ele disse, 28, perdão, é o capítulo 15, verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. Olha a exclamação de Jesus com essa mulher. Dá ou não dá vontade de ser como ela, hein? Ter uma fé assim? Ah, dá sim. Eu leio essas histórias e falo: oh, meu Deus, aumenta a minha fé, ajuda a ter uma fé como a dessa mulher. Mas talvez o seu caso seja diferente. Talvez o meu caso seja diferente. Eu não tenho uma fé tão grande assim. Talvez o nosso caso seja diferente. Talvez Jesus não tenha testemunhado ainda da grandiosidade da nossa fé. Talvez o que nós temos que saber é que, independente do tamanho da sua fé, o Senhor pode agir por você. Amém? O Senhor pode agir por você. Nem todos têm uma fé tão grande assim. Nem todos têm. Mas a glória de Deus é que faz as coisas poderosas. Não é o tamanho da minha fé. Não é o tamanho da minha fé. Há irmãos que se preocupam porque têm uma fé imperfeita. Minha fé ainda é imperfeita e aí eu não consigo receber nada de Deus. Uma fé imperfeita. Essa preocupação também foi vista na vida dos discípulos. Os discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus. Lucas capítulo 17, verso 5. Os discípulos também ficaram preocupados, mesmo andando com Jesus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Veja, os apóstolos também estavam preocupados em crescer em fé. Eles também queriam crescer em fé, queriam ter a sua fé aumentada. E olha a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ela vos obedecerá. Então veja, o Senhor Jesus, Ele não disse nada sobre o tamanho da fé. Ele falou para os discípulos: se tiver fé, tamanho do grãozinho de mostarda. Senhor, põe aquela imagem que eu pedi, por favor. Já era suficiente. Olha, vê se você consegue enxergar. Você olha aí para essas linhas na sua mão e aí faz uma correlação com aquela sementinha ali.
aquilo é uma semente de mostarda pequenininha, não é? Um grãozinho. Obrigado, Sr. Elber. Olha o tamanhinho. É claro que Jesus não estava querendo falar a respeito do tamanho da fé ali, naquele texto. Ele estava falando que, independente do tamanho da sua fé, ela já é suficiente. Pastor, minha fé é pequenininha. Pode ser pequenininha, ela é suficiente para você fazer obras grandes, para você operar grandes maravilhas. Por isso que quando aparecer alguém enfermo lá na sua casa, tem medo não. Ora. Pastor, não sei se a minha fé é tão grande a ponto de essa pessoa ser curada. Ora, a sua fé é suficiente para as obras maiores. Quando aparecer um enfermo lá na sua escola, põe as mãos sobre ele. Quando aparecer o problema lá no seu trabalho, são os seus funcionários, lá no seu trabalho com os seus colegas de trabalho, tenha ousadia, pode orar. Você não precisa ficar esperando ter uma grande fé para ser canal de Deus. A fé que você tem é suficiente. É suficiente para você orar pelos enfermos na sua célula e eles serem curados. É suficiente. Pastor, minha fé não é tão grande assim. Se fosse do tamanho de um grão de mostarda, você ia fazer proezas grandes, maravilhas. É o que o Senhor Jesus... Mas Jesus não disse que eles não deveriam crescer em fé. Jesus não foi para esse mérito. Eles precisavam crescer em fé. Mas ele disse que o tamanho da fé não é o fator determinante para o milagre. Não é o tamanho da sua fé que vai determinar o milagre que você vai fazer. Não, a sua fé já é suficiente. É claro, nós precisamos crescer em fé, mas nós precisamos entender que, mesmo tendo uma fé imperfeita, mesmo que eu tenha uma fé imperfeita, essa fé não é empecilho para a graça de Deus se manifestar. Não é. Pastor, não é. A fé que você tem é suficiente. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. A fé que você tem é suficiente. É suficiente para obras maiores. É suficiente para grandes milagres. É suficiente para pessoas que estão aqui com algum problema, você orar e a questão pode ser resolvida. É suficiente. Não deixe de fluir em fé porque você pensa que a sua fé é pequena ou que a sua fé é imperfeita. Flua em fé, fala com ousadia. O problema é que alguns irmãos, eles não aplicam fé de modo correto. Eles pensam que só podem receber algo de Deus se tiverem muita fé. Se eu tiver muita fé, eu vou poder receber algo de Deus, não é? Mas nós podemos ainda, tem aqueles que acreditam que a fé deles é resultado do esforço pessoal. Não, eu até tenho uma medida de fé, mas é porque eu me esforcei para ter. E se eu quiser crescer em fé, eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Não tem nada a ver com o seu esforço. Fé não tem nada a ver com o seu esforço. A Bíblia diz que, Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não é por esforço que o justo vive, ele vive por fé. Não tem nada a ver com você se esforçar, fazer alguma coisa para a sua fé crescer mais. Não, apenas flua em fé. E quanto mais você vai fluindo em fé, a sua fé vai crescendo. Quanto mais você pratica fé, mais você cresce em fé. Então, nós precisamos ter fé no Evangelho. Precisamos ter fé no Evangelho. A fé do Evangelho é crer que recebemos dele e nada depende de nós. Nada depende do que nós fazemos, não depende da nossa conduta, não depende do nosso comportamento. O justo, ele não vive por causa das boas ações que ele faz. Pode fazer boa ação, é uma bênção, faça mesmo. Mas o justo não vive por causa dessas boas ações, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Amém, irmãos? Amém. Quantos justos temos aqui? Digam amém. Aleluia. O justo vive pela fé. A sua fé, mesmo sendo imperfeita, ela pode sim ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Eu quero então te falar de alguns personagens bíblicos. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia que tiveram uma grande fé, mas não no início. No início tiveram uma fé que talvez seja como a nossa, como a minha, e talvez como a de alguns irmãos aqui. O primeiro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Abraão. Quando nós falamos de Davi, do que a gente lembra? Davi, o adorador.
salmos de adoração, o homem segundo o coração de Deus, ou o grande rei, né? Quando nós falamos de Moisés, resgatou o povo de Israel do Egito, ou lembramos da lei, e quando nós falamos de Elias, é o homem do poder, ora cai fogo do céu, né? Elias. Mas quando falamos de Abraão, o que nós lembramos? Pai da fé, é o pai da fé. Que é isso? Não pode falar do Abraão, não, pastor. Abraão é o pai da fé. Irmãos, quantos gostariam de ter uma fé como a fé de Abraão? Aleluia, eu também. Abraão é o pai da fé. E muitos irmãos querem ter uma fé como a fé de Abraão. Mas será que Abraão foi sempre esse homem cheio de fé? Vamos ver como que foi no início do ministério dele. Gênesis 12, verso 1. No começo do ministério de Abraão, nós percebemos que ele não respondeu a Deus de forma adequada. Olha o que a palavra diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, Abraão obedeceu a Deus? Sim ou não? Não, vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Pode responder, não é pegadinha. Obedeceu ou não? Sim, ele saiu, não saiu? Em partes. Sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu, mas levou um parente. Levou um parente junto. Veja como que era a fé de Abraão no início, né? Deus mandou que ele saísse da terra, mas ele levou Ló consigo. Você pode ver que a fé de Abraão, a fé do pai da fé, não era perfeita no início. Estão entendendo? Por que a minha teria que ser? Nós vamos crescer em fé ainda. Amém. Ainda vamos. Mas a fé que você tem hoje já é suficiente para as obras maiores. Amém. A fé que você tem hoje. Outro momento que nós podemos ver a imperfeição da fé de Abraão é quando ele pensou que ia morrer. Verso 11 do capítulo 12. Quando se aproximava do Egito, Deus deu a direção para Abraão. Ele seguiu em partes, ele saiu, mas levou o seu sobrinho Ló. E quando ele estava na terra que Deus tinha direcionado para ele ir, veio uma grande fome sobre aquela terra, uma grande seca. E ele foi para o Egito. Deixou o lugar que Deus tinha dito e foi para o Egito. Você percebe a imperfeição na fé de Abraão? E aí quando ele está chegando no Egito, olha, quando se aproxima do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Volta no verso 2. Olha o que Deus tinha dito para ele: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Mas estava com medo de morrer, e o que Deus tinha dito não se cumpriu. Ou seja, ele não tinha total fé nisso aí. Vamos ver, né? Se acontecer, acontece. Ele tinha uma palavra de Deus, mas estava com medo de morrer. Você vai ser engrandecido, de ti farei uma grande nação. Agora eu estou com medo de morrer. E aí precisou entrar nessa situação. Ainda nós podemos ver a experiência da imperfeição da fé de Abraão, descendência. Está aqui Abraão recebendo mais uma palavra de Deus. Você vai crescer, rapaz, eu vou te dar uma grande descendência. Mas aí no capítulo 16, nós não vamos ler porque fica longa a história. No capítulo 16, a Sarai, mulher de Abraão, tem uma ideia. Ela fala: olha, eu tenho uma serva ali, vamos resolver esse negócio de descendência? Vai lá, se deita com a serva e a gente resolve isso, tem logo um filho e acabou a conversa. Bora, Abraão. Então tá, foi lá e obedeceu a mulher, está resolvido. Tinha ou não tinha fé? Era perfeita a fé? Era imperfeita. Assim como a minha e talvez a sua. Era imperfeita. Não era uma fé constante. Não era... Eu estou falando aqui de Abraão, mas os irmãos sabem que chega um momento na vida de Abraão que Deus pede um único filho para ele e ele leva esse filho para Deus, amém? Hoje ele é o pai da fé. Nós estamos apenas estudando com toda reverência a história de Abraão. Vamos para mais um.
um exemplo, 17:15. Vamos seguir a história, 17:15, vamos ler até o 17. Disse também Deus a Abraão, aqui já mudou o nome dele, a aliança: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e... Os irmãos estão acompanhando comigo, amém? Amém. Então vamos lá. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e... Rio é um grande sinal de fé, ficar rindo que o outro libera uma palavra profética da gente. Olha a fé imperfeita de Abraão, ficou rindo. E olha o que ele continua, diz: ele riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Olha ele duvidando de Deus, irmãos. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva o filho que eu tive com a serva diante de ti. Olha, rapaz, mas se Abraão era um caboclo danado. Tomara que o meu filho da carne viva diante de ti. Tinha fé perfeita ou não? Não, ainda não. Ainda não. Olha, vamos ver agora Sara, capítulo 18, verso 10. Sara, você sabe, no capítulo 11 de Hebreus, nós temos a galeria lá dos heróis da fé, não é? Temos muitos homens que são exemplos de fé na Bíblia. Está no capítulo 11 de Hebreus. Uma das mulheres que aparece lá é a Sara. Mas olha, capítulo 18, verso 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Olha Sara, escutando na porta. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume de ovular ou de menstruar, o costume das mulheres. E olha o que ela fez: riu-se, fez igual o marido, estava ouvindo atrás das portas e riu quando o Senhor falou que daqui a um ano ele voltaria, que ela ia estar com o filho. Riu Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor aqui, a palavra no original é Javé, é o Deus que é, o Deus que é. O Senhor, acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, diz: não é assim. É certo que você riu sim, Sara? Ela quer falar que não riu. Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Ela riu no íntimo, mas riu. Olha que coisa, irmãos. É uma heroína da fé, mas no início, fé imperfeita, assim como a nossa. Por que eu estou te falando isso? Porque você não deve se condenar por ter sua fé imperfeita. Você deve fluir na fé que você tem. Amém? Os discípulos chegaram: Jesus, aumenta-nos a fé. Olha, se você tiver uma fé pequenina, você fala para essa árvore sair daqui, lá que ela vai. O que ele estava falando é: usa a fé que você tem. Com a fé que você tem, você pode fazer grandes milagres, as obras maiores que ele falou que nós faremos. A sua fé é suficiente para obras maiores, amém, irmãos? Amém. Esses irmãos Abraão e Sara estão na galeria dos heróis da fé. Abraão é chamado de o pai da fé, o pai da fé, um modelo de fé para nós. Mas olha como que foi o começo dele. Ele não era esse todo pai da fé. Nós temos todos respeito, porque depois ele teve tamanha fé a ponto de entregar o seu único filho para Deus. Grande fé. Aleluia. A sua fé é suficiente para obras maiores, amém? Amém. Vamos para o segundo exemplo. O exemplo dos discípulos. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 3. Marcos 3:13.
esses discípulos, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem escolheu os discípulos dele. Ele mesmo escolheu esses discípulos e os enviou para o ministério. 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E no outro evangelho nós sabemos que ele gastou um tempo orando. Ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Jesus mesmo escolheu os discípulos. E aí nós pensamos que, não, o que é isso? Os caras andavam com Jesus, Deus na terra, Emanuel, Deus conosco. Não é possível, esses caras deviam ter uma fé muito violenta. Mas você sabe, eles tinham dúvidas, né? Eles não começaram sendo homens de grande fé e de grandes obras. Olha o que aconteceu em Lucas capítulo 9, verso 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único filho. Olha que coisa, Deus tinha enviado o seu único filho, e agora vem esse Senhor com seu único filho. O espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente a deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei, olha essa parte final, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Mas nós acabamos de ler que Jesus escolheu o discípulo, deu para ele autoridade para expulsar demônio, os enviou e deu autoridade para expulsar demônio, mas aqui não conseguiram. Você percebe que os discípulos não tinham a fé perfeita? Não tinha ainda a fé perfeita. Mesmo eles andando com Jesus, eles às vezes ficavam ansiosos, e Jesus precisava chamar a atenção deles. Lucas 12, 22, Jesus precisava exortar eles. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ficavam preocupados. Será que nós vamos ter comida amanhã? Viajando aí, esses lugares, rodando tudo. Percebe que às vezes você também fica preocupado e o Senhor não te condena, porque a sua fé ainda não é perfeita? Aqui está a instrução da palavra para os discípulos, que é a instrução para você também. Não precisa andar ansioso, seu papai cuida de você, amém? Amém. O menino do Ignaldo não fica ansioso, ele que se vire. O Ignaldo não é todo poderoso, mas o seu pai é. Não vai te faltar nada não, fica de boa, diz os jovens, fique em paz, como diz os crentes. Fique em paz. Os discípulos, eles tiveram que lidar também com dúvidas. Tiveram dúvidas, mesmo que eles foram escolhidos por Jesus, andavam com Jesus. Veja que quem falava com eles não era o líder de célula, era o próprio Jesus. Mateus 17, 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Eles também tinham dúvidas. Não é só você que tem dúvida. Poxa, minha fé já tinha que ser perfeita, pastor, eu ainda tenho dúvidas. Esses grandes homens também tiveram dúvidas no início, irmãos, amém? Agora, será que o fato de eles terem dúvidas, será que o fato de a fé deles terem sido insuficiente para expulsar um demônio, será que seria motivo para eles desistir da fé? Não foi, não desistiram. Será que a inoperância da fé dos apóstolos foi um impedimento para eles alcançarem o favor e a graça de Deus? Mesmo que a fé fosse pequena, isso impediu de eles alcançarem a graça de Deus? Não, eles alcançaram. O justo vive pela fé, amém, irmãos? O justo vive pela fé. Nem mesmo a inconstância da fé de Pedro e dos apóstolos foi impedimento para que eles fizessem obras maiores. Mesmo com a inconstância da sua fé, você pode fazer obras maiores. Amém. Você só tem que se dispor a fluir nessa fé. Talvez você diga: pastor, eu acho que nem fé eu tenho, pastor. Tem, você tem sim. O autor da fé te deu fé. Quando você creu em Jesus, o Senhor que colocou fé no seu coração para você crer. Você tem fé. Pastor, será que eu tenho fé? Tem.
você tem fé, você pode fluir na fé que você tem, que você vai fazer as obras maiores. Vamos ver agora no livro de Atos, esses discípulos fazendo obras maiores. Atos capítulo 2, verso 14. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11. Aqui eles acabaram de ser batizados, ser cheios do Espírito Santo. Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vai lá para o verso 37. Durante esses versos que nós estamos pulando, Pedro libera uma palavra, Pedro prega uma palavra para aqueles irmãos. O verso 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pula para o 41, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esses eram os apóstolos que alguns demônios eles não conseguiam expulsar, que tinham dúvidas a respeito da própria fé. Agora estão fazendo obras maiores, porque não desistiram, porque não pararam. Mesmo que a sua fé seja imperfeita, você pode fazer obras maiores. Quando eles estavam andando com Jesus, eles tinham medo de não ter o que vestir e o que comer. Um tempo depois, eles eram presos e os que os prendiam falavam: para de pregar sobre esse Jesus, pode parar, vocês não podem mais fazer isso. Sabe o que eles faziam? Importa obedecer a Deus que a homens. Obras maiores, cresceram em fé. Cresceram, a fé foi sendo aperfeiçoada. A sua fé também vai ser aperfeiçoada. Amém. Mas já flui na fé que você tem hoje. Flui na fé que você tem hoje. Ora, libera a palavra, ora por você mesmo. Ora com fé, amém? Essas são as obras maiores. Verso 5, capítulo 5, verso 12 de Atos. Muitos sinais e prodígios, veja, sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, aqueles que tinham a fé imperfeita há um tempo atrás, agora estavam fazendo sinais e prodígios, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Aleluia, irmãos, a sua fé é suficiente para obras maiores, amém? A sua fé é suficiente. Nós somos uma igreja de reis e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. Ser sacerdote e rei é assumir a identidade de quem você é em Cristo. Ser sacerdote e rei não é ficar pensando o que você poderia ser, mas é assumir o que você já é. Eu sou um sacerdote, eu estou em Cristo. Nós podemos fazer obras maiores, amém? Podemos fazer obras maiores do que temos feito nessa cidade, se nos disposicionarmos e usarmos a fé que temos. Seja ela perfeita ou não, foi na fé que você tem. Foi na fé que você tem. Sabe por que muitas vezes nós não usamos a nossa fé? Porque nós ficamos pensando o que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim se eu pôr a mão no defunto e ele não levantar? O que essa pessoa enferma vai pensar de mim se eu pôr a mão e orar por ela e a enfermidade dela não ser curada? Outro dia, minha esposa estava me contando. Tinha uma senhora, ela era mãe de 2 filhos, e os filhos dela são aqui dessa igreja ou são de outra igreja. Estava passando mal a senhora. E a filha, jovem, ou é filho, jovem, não foi orar pela mãe, mas o menininho que fica ali no Domingo Kids, esse não tem vergonha do que vão pensar de mim. Ele falou: mãe, vamos orar pela senhora e a senhora vai ser curada. E impôs as mãos sobre a mãe dele e orou. Só que nós temos vergonha. Se não der certo, ficamos pensando na nossa reputação. E se não acontecer, o que vão pensar de mim? Irmão, a sua fé já é suficiente para obras maiores. A fé que você tem é suficiente para obras maiores, amém? Esse livro de Atos que nós lemos é um livro inacabado. Ele não acabou ainda. Ele só parou.
Os apóstolos continuam fazendo obras maiores. E esse é o nosso tempo. Agora é a nossa vez para fazermos as obras maiores, amém? É a nossa vez. Pastor, mas a minha fé ela é uma fé imperfeita. Tudo bem, é nessa sua fé que você vai fazer obras maiores. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé. Os irmãos da equipe de louvor podem vir. Quero ler mais 2 versículos com você. Romanos capítulo 5, verso 19. Aleluia. Ainda não encerrou a reunião, mas ainda vamos ter um tempo juntos aqui, se você puder ficar conosco. 5:19. Vamos acompanhar juntos, amém? Na projeção. Porque assim como pela desobediência, diga comigo, desobediência. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Quem que é esse homem? Quem? Adão. Nós descendemos de Adão, amém? Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos. Aleluia! Muitos foram feitos pecadores. O texto continua. Assim também, por meio da obediência de um só. Quem que é esse um só? Jesus. Quem? Jesus. Jesus. Por meio da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Aleluia! Por que você era um pecador? Veja, o verbo ser está no passado. Era. Por que você era um pecador? Descendente de Adão. Descendemos de Adão. Vamos ler de novo o versículo. Porque como pela desobediência de um só homem, do Adão, lá no Éden, muitos se tornaram pecadores. Por que você era um pecador? Descendente de Adão. Isso. Por que você é justo? Se enxerga assim, justo. Quando você se enxerga como justo, você flui em fé. Amém. Flui em fé. Quando você se enxerga como justo, você tem ousadia para entrar diante do Pai e para falar o que você tem para falar, para orar, para impor suas mãos, para declarar com fé. Para declarar com fé. Segunda parte de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 21. 2:21 de 2 aos Coríntios. Não, devo ter marcado a referência errada, então vou ler o verso para você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você acredita nisso? Não, o seu amém. Você acredita que você foi feito justiça de Deus em Cristo? Amém. Olha, você precisa acreditar, porque você acredita que é pecador por causa do Adão. Se você é pecador, era pecador por conta do Adão, tem que acreditar que você é a justiça de Deus pelo que Cristo já fez. O Senhor Jesus, justo, nunca pecou, veio e morreu na cruz. O Senhor pegou todos os seus pecados, todos os pecados de ontem, de hoje e até os de amanhã. Pegou todos os seus pecados e colocou em Cristo. E pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Quando você se vê como justo, você tem ousadia para fluir em fé. Para de ficar se olhando como um pecador que está em Adão. Você está em Cristo. Cristo nunca pecou. Cristo é justo. Cristo é justo, irmão. Você também é justo. Você precisa se ver assim. Quando você se olha como justo, você fica cheio de autoridade para fluir em fé. Cheio de autoridade. Quando você se enxerga como pecador, você logo se enxerga como alguém que não merece. Quando você se enxerga como justo, você se enxerga como alguém que merece. Não merece por algo que você mesmo fez, mas merece por que Ele fez, pelo que Ele fez. Você foi colocado nele. Amém? Nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos
fazer obras maiores agora. Aleluia! Espera a instrução. Você vai orar pelo irmão aí que está ao seu lado. Você vai pegar só um alvo. Não, me fala um alvo que eu vou orar por você com fé agora. E Deus vai fazer na sua vida. E o que pediu para o 1 vai pedir para o número 2. Me fala um alvo também que eu vou orar por você. Olha só, olha só. Nós temos alguns visitantes. Você que é da igreja, não ore pelos visitantes. Você que é da igreja, vai lá e pergunta o alvo do visitante. Vamos fazer isso agora. Enquanto só os instrumentos tocam, nós vamos orar agora. Nós vamos fluir em fé. Mas ore com essa consciência, com consciência de quem é justo. Com consciência de quem é justo. Pergunta aí para o seu irmão. Pergunta para ele. Um alvo só. Condenando pela imperfeição da sua fé, que quando você se condena, você não vai fluir em fé. A fé que você tem é suficiente para obras maiores. Aleluia! Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Você crê em Jesus? Não depende do tamanho da sua fé. Depende da graça do seu Deus. Ele é muito gracioso. Amém. Depende do poder do seu Deus. Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Não depende de nós. Flua na fé que você tem. E vamos fazer obras maiores aonde o Senhor nos plantou. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos encerrar.